Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui um pouco desse nossa bolsa que está fechando o pregão de hoje. Pelo menos está entrando no leilão de fechamento agora e com a queda ali de 0,21%. Lembre-se aqui de se inscrever, na realidade, no canal, deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um novo vídeo no canal, um novo conteúdo, seja de aprendizado ou na parte de análise. E já adiantando que na parte de análise, nesta quinta-feira, dia em que a seleção brasileira joga e também temos Thanksgiving nos Estados Unidos, a tendência é que nós tenhamos um giro financeiro mais baixo por aqui. No entanto, nossa programação ali na parte de radar do mercado está mantida, né? A gente tem aí a programação completa. A análise de fechamento do pregão que nós não vamos ter nesta quinta-feira, tá? Devido aí basicamente ao jogo do Brasil, enfim, que acaba ali depois das 18 horas, que é justamente o horário que o pregão acaba, e a gente não vai ter a análise de fechamento desta quinta-feira. Sexta-feira volta tudo ao normal, apenas a análise de fechamento da quinta-feira que a gente não vai ter aqui, que é um conteúdo que a gente disponibiliza aqui gratuitamente para vocês. E para que esse conteúdo continue, deixa um like, joinha, se inscreve aí pra gente. Na análise de hoje eu vou abordar aqui desde o Ibovespa, também os futuros, mini índice, mini dólar, e na sequência eu vou falar aqui simplesmente de 17 ações. Se sua a ação que você está querendo não tiver nessa lista, aqui nos comentários você escreve ali qual ação que você deseja na próxima análise de fechamento do pregão, que vai ser na sexta-feira. Quinta-feira não teremos análise de fechamento do pregão, mas teremos radar do mercado amanhã a partir das 8h45 da manhã comigo, mesmo com o feriado aí americano, onde tem um giro financeiro mais baixo. Vou rodar aqui a vinheta. Nesse momento você deixa seu like, seu joinha, aqui se essa análise for útil, agora ou no decorrer dela para você, em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado, em termos de análise mesmo. Você deixa o like, você pode compartilhar, fique à vontade, agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, meus amigos. Queda hoje, estabilidade basicamente, 0,21%, 3 pregões com sombras inferiores. Fraqueza então nesse momento para cair, mas se a gente for olhar assim, a tendência continua sendo de baixo. Ó. Topos e fundos descendentes, depois dessa mínima aqui, isso aqui tudo é lateralização. É uma correção mais no tempo, uma certa distribuição que aumenta a probabilidade de ter que continuar algo para baixo. Significa dizer que vai cair? Não, pode até subir. E mesmo subindo, ainda olharia para a questão de ficar atento de ter algo assim para baixo. Seria o caminho mais provável. A gente viu o Ibovespa vindo para baixo ali do 107,245 e até mesmo oscilando abaixo do último fundo ascendente do gráfico semanal, 106,243. O que vai mudar realmente essa expectativa é vermos o Ibovespa não só acima da média móvel exponencial de 3 períodos, mas principalmente acima da região dos 112 a 113 mil pontos. Nos futuros, lembre-se aí do seu like, seu joinha. Se você chegou a pular lá a introdução, like, um joinha, compartilha. Agradeço demais por participar aqui gratuitamente desse conteúdo que a gente disponibiliza aqui dentro do canal. Futuros, sombra inferior, última hora de pregão, tivemos a ata do FONC, que trouxe uma volatilidade, mercado para cima, veio forte para baixo, mas aqui terminou vindo para cima da média. Olha só, se a gente olharmos aqui para o G60, só em termos de comportamento do preço em relação à média, dá para se olhar logicamente para os movimentos, dá para ver que a gente está meio travado aqui nesta zona de suporte. Zona de suporte onde a mínima ali está na casa dos 108,715, até um patamar ali de 108,560, 715 a 560, zona de suporte. Bateu aqui, gerou um grande candle de alta que, depois de um bom tempo, conseguiu fechar aí para cima da média. E essa última hora, essa última
essa hora agora que vai ter mais um candle ainda de meia hora, de 25 minutos basicamente, vai permanecendo acima da média, criando uma expectativa que a gente possa ter algo para cima. Abrindo o próximo pregão subindo, vamos focar um pouquinho mais na ponta compradora de day trade. Mas se por outro lado esses últimos 25 minutos cair aqui e ainda abrir caindo, a gente vai manter o foco na venda, porque até se a gente olhar para as últimas máximas aqui de tentativa de subida, são ainda descendentes. Primeiro sinal positivo, ter tido um candle de força no G60, em definição nessa última barra aqui, expectativa desse próximo candle ser um candle mais positivo, manutenção acima da média, então favorece um pouco mais olhar ali se abrir subindo no próximo pregão para a ponta compradora de day trade. Lógico que a gente vai estar junto aí a partir das 8h45 amanhã, nesta quinta-feira. Dólar foi lá em cima, gerou um fundo ontem, hoje conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas vai deixando uma sombra superior. De qualquer forma, a tendência ainda é de alta no gráfico diário do dólar, só muda esse cenário se voltar para baixo da mínima de ontem, 290,5. Então seguimos aí mais voltados aí para cima no dólar, mas observe tudo isso aqui como era um topo anterior, resistência, como está pesando hoje no dólar essa região. Mas olhando para o intraday, pensando no próximo pregão, olha só onde o dólar parou aqui, ó. Veio para fechar essa hora de pregão para baixo dessa região aqui e dessa região aqui. Então eu vejo um sinal mais negativo, deixando aquela sombra lá já no gráfico diário. E é lógico, se abrir caindo, já perdendo essa mínima aqui, foco maior em buscar a operação de venda mesmo, de topo descendente, pivô de baixo, gráfico de 10, 5, ou mesmo gráfico de menor periodicidade. A gente tomar um pouco mais de cuidado no próximo pregão em relação ao gráfico de menor periodicidade. Por quê? Porque a liquidez tende a ser um pouco mais baixa no próximo pregão, giro financeiro mais baixo, tende a ter sinalizações mais falsas, por exemplo, um gráfico de 1 ou de 2 minutos. Mas a gente vai observar de perto amanhã, nesta quinta-feira. E olhando aqui para o dólar, para gerar um foco em compra, teria que realmente gerar alguma sinalização relevante aqui para cima. Estou olhando até no gráfico de 30 minutos, abrir subindo para cima dessa região de fundo e dessa máxima aqui, ó, junto com a média. Ou seja, o dólar voltar para cima ali dos 376,5 até 378 seria uma das alternativas para olhar um pouco mais para compra em um prazo menor, sabendo que tem um teto importante em termos de resistência na casa dos 387 a 391. Ações PETR4 no dia de hoje, estabilidade, mas 0,3%. Vamos ver como é que vai sair do leilão, mas enfim, uma leve alta no pregão de hoje. E fundo no mesmo nível de fundo anterior, ainda é descendente pela mínima, mas é basicamente um início de um fundo duplo. Início, não é a confirmação do fundo duplo. O fundo duplo é confirmado quando ocorre um fechamento, ou na verdade uma superação da máxima desse topo aqui, que está localizado nos 24,75. Para quem entrou comprando Petro, arriscou uma compra aqui mesmo contra a tendência, stop em R$ 22,29, tentando pegar, logicamente, um objetivo superior a esses 24,75, porque o tamanho do stop aqui, que seria na faixa de 5,5%, para cá tem 5,4%, relações que estão desfavorável. Então tem um risco maior para essa operação na ponta compradora na Petro. Por outro lado, o que eu ficaria de olho aqui em Petro? Ó, se tentou subir aqui, ó, gerou mais 2 candles, quinta e sexta-feira. Mais fraquinho aqui, sem conseguir ganhar força. Bateu ali na média. Gerou sinal de baixa, focado mais em venda em PETR4. E aí seria um sinal de saída para quem está comprado no swing trade. Na Vale 3, o dia de hoje, dia de alta na Vale, 1,2%. Gerou um sinalzinho de fundo no pregão de ontem. Hoje está conseguindo vir para um fechamento acima do gap, que é uma zona de resistência na faixa de R$ 80,83. Algo positivo, superação da máxima desse candle aqui, 81,46, aumenta a probabilidade de caminhar para a resistência, que o primeiro nível ali na faixa de 83,30 e depois na faixa dos 84,50. São os dois níveis de resistência mais relevantes que eu vejo para a Vale 3 nesse processo de subida. Quem está comprado, dá para guardar mais um pregão para mudar o stop dessa operação. Podendo colocar, no primeiro momento, se quiser colocar um stop mais curto, abaixo da mínima do pregão de hoje, de R$ 74,93. E preferencialmente na sexta-feira, após fechar o pregão de quinta-feira, botar o stop abaixo da mínima da quinta-feira.
Seguindo aqui para falar dos ativos que a gente tem posições em aberto. NTCO3, a gente tem uma venda em aberto, que por enquanto, né, antes de entrar no leilão, caindo aí 4,93%. 4,93%, né? O meu leilão está apontando para ela subir um pouquinho aqui no leilão. Mas 4,93%, seguimos na ponta vendedora. A tendência é que a gente altere o stop dessa operação, porque perdeu essa mínima aqui para cima da máxima desse candle 12,38. Qualquer mudança, ó, você dá uma olhada aqui no aplicativo do VInvest, vai receber essa notificação aí no seu celular, assim como a gente fez, lembrando que ela está em tendência de baixa em todos os prazos operacionais, então a gente segue na ponta vendedora no papel. Nosso objetivo está um pouco mais para baixo. Todas as informações das operações no aplicativo. CPFE3 está vindo para uma alta hoje, 0,5%. A gente já fez uma alteração de stop na CPFE3. Está lá dentro do aplicativo a mudança do stop. Então você recebeu a notificação aí na abertura do pregão lá, a mudança de stop dessa ação. Seguimos aí posicionados na ponta vendedora, sem mudança agora, de cara já na CPFE3. Depois, lembrando que a venda aqui que a gente está tentando pegar o que é isso aqui, ó, esse movimento para baixo. Se ela reverter aqui para cima, aí aciona a nossa saída. SBSP3, Sabesp. Comprados na Sabesp, ela caindo aqui hoje 0,15%, 0,15%, mas o leilão está apontando para 0,3% aí para cima. Vamos ver se ela ganha força aí um pouquinho mais para cima. Fecha no positivo, mas de maneira geral não tem mudança ainda na nossa posição comprada no papel. Seguimos na ponta compradora nessa ação. A única compra que a gente tem em aberto é essa aqui. VBBR3. A gente está vendido, fechou o pregão que está vindo para fechar um pregão mal, o leilão puxando um pouquinho para cima, mais 3% de queda. De acordo aí com a nossa leitura aqui, enfim, caminho mais provável para baixo. Vamos aguardar os próximos pregões para ver. A gente gera alguma mudança de stop dessa posição, mas por enquanto deixa o trem rolar aí. Elet3 também temos uma posição de venda de topo aqui. Nessa ação, a gente até entrou antes da formação do topo mesmo. Ela está vindo no pregão de hoje com queda de 0,57%. O leilão está apontando um pouquinho mais para baixo, está quase que apontando aqui para fechar no mesmo nível. Mas de maneira geral, seguimos dentro da posição, nenhuma mudança dessa posição que já está que no pregão de hoje gerou um sinal de topo descendente, o topo ali em cima das médias. Vamos ver se desenrola. O que seria ruim para a nossa posição, logicamente, é voltar para cima dessa máxima aqui. Depois de Elet3, JBSS3, que a gente também está na posição de venda, estável, hoje menos 0,17%, chegou a perder as mínimas todas aqui. Nenhuma mudança em relação a essa posição comprada e vendida em JBSS3. CCRO3, vendido também CCRO3, chegou a cair mais hoje no pregão, hein? Recuperou bem aqui no finalzinho. Chegou a estar em queda ali na faixa de 2,5%, recuperou, deixou um martelo no gráfico diário. Superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de ter algum movimento de subida, mas por enquanto seguimos na venda. Qualquer mudança, ó, fechou aqui o pregão 1,15%. Fechou o CCRO3 1,15% de queda, fechou nos 11,13%. Então mesmo assim, formação de martelo. Para quem estiver desconfortável em relação à formação aqui do martelo, que está ali em cima do fundo anterior, que pode gerar um movimento de alta, tem a opção de colocar um stop mais curto ali nos 11,22%. Depois disso aqui, eu vou falar dos ativos aqui agora, de análise BBAS3, que terminou o pregão de hoje com alta de 1,23%, bateu ali nas mínimas e tentando gerar um processo de recuperação que retorne à média, superação da máxima de hoje. O candle de hoje é um chamado candle de perfuração, um padrão de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. Confirmação desse padrão, que ou seja, abre aqui abaixo do fechamento do candle anterior mais forte de baixo, invade boa parte do corpo do candle anterior. Se invadisse completamente, seria um engolfo de alta. Então, a superação da máxima de hoje, 34,53, aumenta a probabilidade deste ativo gerar um repique de alta, mas sabendo que um repique de alta é contra a tendência de baixa, por enquanto, no gráfico diário. É contra a tendência. Se alguém tiver comprado, superou essa máxima aqui ou vai abrir compra, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 33,49. COGN3 enrolando aqui na parte inferior do gráfico. Olha o tamanho desse movimento como muito forte. Tendência de baixa no gráfico diário. Tendência de baixa, que foi tudo retomado. Quando é muito forte o movimento, rompe tudo para baixo, a tendência já é de baixa. Olha o semanal. Muito forte. Vindo uma tendência de alta. Perdeu 2 fundos anteriores. Então fica uma expectativa maior, mesmo que gere alguma recuperação aqui, ó, mais para baixo. Então, se você tiver comprado no curto prazo, ela te der a oportunidade aqui de sair mais próximo da média
botar um stop de mínimas ascendentes é uma das alternativas, mas é um ativo que eu olharia um pouco mais para buscar alguma oportunidade de venda de swing trade. Não estaria interessado em abrir compra em Cogna, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal, nem no gráfico mensal. Marfrig, MRFG3. Pregão de hoje, boa alta de 3,16%. Só que não está mais em tendência de alta, está dentro de uma tendência de baixa. Então, beleza, o candle forte de alta, mas não tem uma representatividade muito grande. Mas, Dalton, será que não dá para comprar aqui esse também perfuração, esse candle, superação dessa máxima? Pois é, mas eu prefiro deixar passar porque proximidade de zona de resistência e relação risco-retorno desfavorável. Se eu boto stop aqui e entro aqui, ó, muita resistência próxima, eu estou operando contra a tendência e querendo que o ativo, né, faça o contrário do que acontece em média. Eu estou indo contra a probabilidade. O que é que acontece em média? Fraqueza para subir, bate ali na zona de resistência, numa tendência de baixa e volta a ter um movimento aí para baixo. Então, de maneira geral, ficaria mais atento para buscar planejar uma operação de venda na Marfrig após algum repique de alta que ela venha a ter. Inclusive, a gente está até vendido em JBSS3, né, que é do mesmo setor. MGLU3, lateralização, movimento de baixa, tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, lateralização aqui, ó, que fica mais para uma distribuição, aumentando a chance de se ter algo para baixo na sequência. Mesmo que venha ter algo aqui para cima, eu ainda ficaria mais antenado para venda. Isso não significa dizer que o ativo não vai ganhar força, não vai subir, é só que dentro do contexto atual, dentro do cenário atual, me interessaria muito mais planejar venda de swing trade nesse ativo do que abrir uma compra neste momento. E se eu tivesse comprado, jogaria o stop aí para baixo dessas mínimas aqui, ó, 3,19. 3,19, botaria o stop de stop loss aqui em 3,19. Via 3 do mesmo setor. Via 3 do mesmo setor, a gente tem aqui o papel também de lado, caiu forte e travou aqui embaixo, que mostra fraqueza para subir. Desculpa, depois de uma força vendedora, fica aqui de lado, eu fico mais interessado também, assim como o MGLU3, em fazer venda após uma correçãozinha um pouquinho maior, saindo ali, se aproximando da média. Então não tem interesse muito em compra nesse momento. Se eu olho para um gráfico semanal, vai apontando com a chance maior de poder ter ali uma caminhada para R$ 1,89. Depois disso, vou falar de CSNA3, que no pregão de hoje fechou ali com alta de 0,21%. Foi aqui, a gente fez uma compra aqui desse fundo, em cima de zona de suporte, foi lá, reverteu, acionou a nossa saída, aí volta aqui para cima. Só que no gráfico semanal já tem um topo ali descendente, descendente não, tem um topo, é ascendente, mas tem um topo na média, depois fechou abaixo, confirmou. Momento de poder voltar aí para cima. Então, assim, qual seria uma das alternativas? Quem está comprado, deixa o stop aqui embaixo mesmo, ó. Deixa o stop ali, se quiser um stop mais longo e protegido, em 13,35. Quem quiser um stop mais curto, abaixo da mínima desse candle que testou a média hoje, aqui na faixa dos R$ 13,93, colocar o stop. Quem está querendo comprar e quer uma confirmação um pouquinho maior, seria a superação da máxima desse candle aqui, uma alternativa de entrada, e coloca o stop abaixo da mínima de que romper essa máxima aqui, que seria os 14,80, tá? Olhando aqui agora para Açaí 3, tendência indefinida no gráfico diário, ó. Gerou até um sinalzinho de baixa no pregão de hoje, já tinha um candle lá de baixo, uma nuvem negra, perda da mínima desse candle para baixo, que fechou abaixo da média, chance de poder ter algo mais para baixo, mas até agora, se eu olho para um gráfico semanal, tendência de alta, se eu olho para o gráfico mensal, tendência de alta. Então, ativo que para quem está comprado, pode deixar o stop aqui embaixo, pensando em um prazo um pouco maior, ou seja, aguardar a saída dessa lateralização. Se voltar aqui para baixo, então seria o sinal de saída, tá? E por último aqui, vou falar de BIF3. Lembrando que essa aí eu ainda vejo com cenário positivo de prazo maior. O curto prazo é que deu uma enrolada, não vejo alternativa de abrir compra agora, a não ser que seja aqui, ó, romper essa máxima. E para quem está comprado, se romper essa máxima aqui, eu deixo o stop aqui embaixo. BIF3. BIF3, topo e fundo descendente, tendência de baixa. Não vejo alternativa de compra, por mais que ela esteja no suporte aqui e aqui, ó, que pode gerar algum repique de alta, mas com resistência muito próxima, eu estaria muito mais interessado em venda do que compra. Compra para mim só se for para cima ali da região dos R$ 13,65 a 70 centavos. Então,
nesse momento, ativo dentro do movimento de baixo semanal, com maior probabilidade de perder esses dois fundos anteriores aqui do semanal, um localizado em 12,15 e o outro em 12,17. Então, tem outra aqui atrás em R$ 12,27, enfim, tem 3 fundos aqui, ó. Por enquanto, o caminho mais provável de perder essa região. Quem está posicionado na compra aqui tem a opção de colocar o stop abaixo dessa região aí, limitar aí a perda, mesmo na compra de curto a médio prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesta análise de fechamento. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se ela foi útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado. Agradeço demais. Lembrando mais uma vez, nesta quinta-feira nós não teremos a análise de fechamento do pregão. No entanto, teremos o radar do mercado, a análise de fechamento do pregão, que é gravado justamente ali por volta das 18 horas. O radar do mercado ao vivo teremos normalmente no próximo pregão, nesta quinta-feira. Um grande abraço e até o próximo pregão.